pessoal, eu vou falar sobre a inclusão digital no contexto social da educação de jovens e adultos. É um estudo exploratório nas escolas de Macau RN. O trabalho é composto por mim, Victoria Gabriele Alves, sou discente do IFRN, Maria Clara Luciana de Lemos, ela é docente do IFRN, professora de língua portuguesa, e João Elis Bernardo, docente do IFRN também, e professor de informática. A gente vai começar a falar sobre a informatização como requisito básico. Ela se tornou uma coisa primordial na educação, tão básica quanto ler e escrever. Infelizmente, no Brasil, a gente passa por uma situação de analfabetismo estrutural, que a gente viu recentemente um dado do IBGE de 2018, que 7,8% da população de 15 anos ou mais é analfabeta. E esses dados indicam que, para a efetivação da alfabetização no Brasil, as políticas públicas elas devem ser revisadas, porque esse dado indica que não está tendo uma coisa tão positiva. E para isso, para esse tipo de melhora, existe a educação de jovens e adultos, que é para introduzir ou reintroduzir as pessoas no âmbito da educação. E é um grande desafio porque a gente já tem essa questão do analfabetismo e aí ainda existe a situação de ser excluído digital. Porque, com certeza, se você não tem domínio da leitura, você também passa a ser um excluído digital. E quando você se torna excluído digital, você também está excluído da sociedade, porque a gente vive uma era de informação. O objetivo desse trabalho é analisar se as escolas de Macau RN, que trabalham com a educação de jovens e adultos, incluem digitalmente seus alunos e se o corpo docente dessas escolas é composto por profissionais com formação necessária para agirem efetivamente nesse processo. Além disso, o trabalho pretende analisar se as escolas possuem infraestrutura necessária para lidar com a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação nas suas atividades curriculares cotidianas. Esses são alguns dos autores que a gente citou para fazer esse trabalho. A gente fala sobre o Castells, de uma obra de 1999, que é a Sociedade em Rede, e ele fala sobre a era que a gente vive. Aqui existe uma citação: embora não determine a evolução histórica e a transformação social, a tecnologia, ou sua falta, incorpora a capacidade de transformação de sociedade. Ele fala muito que a tecnologia é a sociedade e que a sociedade não realiza os feitos que ela tem sem a tecnologia. Esse Limberger, ele fala sobre as exigências acadêmicas contidas no atual cenário do mercado de trabalho e cita também sobre as leis que dão amparo legal à UERJ. E esse Levi, que foi uma obra de 2000, de Cybercultura, o nome, ele fala que é necessário que todos os indivíduos de todas as idades tenham acesso às tecnologias e que é necessário que nós tenhamos as ferramentas, como o computador, para ter acesso às tecnologias, mas também que a gente tenha condições e faça parte dessa nova era. A metodologia usada para esse trabalho foi um método misto, porque foram utilizadas medidas quantitativas e qualitativas. A gente notou que se usasse só um ou outro, a gente não teria um alcance tão bom como se usasse as duas formas. O universo da pesquisa são 3 escolas da rede municipal pública da cidade de Macau, e para levantamento de dados nós fizemos entrevistas com 4 professores e um gestor e questionários com os alunos e algumas técnicas de observação. O que eu quero dizer com isso? Nós mesmos fomos aplicar os questionários nas turmas, então a gente conseguiu observar quando os alunos estavam respondendo e como era o desenvolvimento deles lá. Para análise de dados, a gente usou análise de conteúdo temático categorial, que na definição de Bardeen trata de uma forma melhor para a gente conseguir entender os conteúdos, porque é bem didática. Ela começa na preparação das informações, que é quando a gente vê e registra tudo o que a gente conseguiu. A gente pegou falas e transformou em unidades de registro, falas que a gente viu que se tornaram repetitivas. A classificação da unidade de registro em temas, ou seja, a gente pegou aquelas falas e viu que aqui várias pessoas falavam isso e transformaram-se em temas. A transformação de temas em categorias, e a gente depois descreveu tudo aquilo e interpretou. Aqui são o perfil dos professores entrevistados, aqui o perfil do aluno, 16 alunos, a maioria entre 15 e 30 anos, a maioria do gênero masculino e a maioria de etnia negra ou parda.
resultados e discussões. A gente pegou aqui um gráfico do sexo masculino porque era o que predominava. E aí a gente viu que a maioria, o que domina são entre 15 e 30 anos. E aqui a gente vê um gráfico sobre a taxa de analfabetismo no Brasil, que a gente conseguiu enxergar tanto nessa pesquisa quanto nesse gráfico, que corrobora com a nossa pesquisa, que a maior taxa de analfabetismo no Brasil é entre pretos e pardos. E aí não era o objetivo do trabalho, mas a gente enxerga que mesmo depois da abolição da escravidão, a gente ainda enxerga uma desigualdade racial muito grande. Está aqui é o gráfico que eu falei, que corrobora com o gráfico anterior. Interpretação dos resultados, a gente está aqui as categorias, por exemplo, situação atual da modalidade de ensino EJA. Aqui são os temas, eles falam sobre evasão escolar, o choque das realidades, nivelamento de idade e série, e são essas as categorias, os temas e as unidades de registro. A quantidade de vezes que os assuntos foram abordados, como, por exemplo, esse aqui, outras formas de conhecimento e autonomia, quando se trata da importância da inclusão digital. A situação atual da modalidade de ensino EJA. Isso aqui são falas dos professores, a professora que é entrevistada número 2, ela explicou que no começo começavam com 50 alunos e depois eles iam saindo. E ela explicou que a EJA tinha uma realidade de evasão muito alta e que isso era muito negativo para os índices da modalidade. Ela disse também que a gente encontra uma certa dificuldade porque as pessoas mais idosas reprovam o comportamento dessas mais jovens, porque eles são muito exagerados em comportamentos. Então, a gente vê uma coisa positiva quando você coloca pessoas de idades diferentes numa sala de aula, porque tem aquela questão da diversidade, mas é também um ponto negativo, porque são pessoas que têm interesses diferentes, objetivos diferentes, e aí passa a ter um choque entre as realidades. Essa outra categoria fala sobre a importância da inclusão digital na educação de jovens e adultos e os seus benefícios no processo de ensino-aprendizagem. E aqui são as falas de 3 professores e um discente, e ele fala que a inclusão digital é muito importante porque estabelece comunicação, ele consegue acessar notícias, consegue ver vídeos. Os professores falam que é de suma importância porque faz com que o aluno interaja mais com as aulas e faz com que com esses mecanismos diferentes de ensino-aprendizagem. 100% dos entrevistados falaram que não existe nenhum ponto negativo, só pontos positivos, porque eles falaram sobre autonomia, eles falaram sobre conhecimento, sobre outras formas de buscar e construir o seu próprio conhecimento, e não ficar só naquela de livros e professores, porque a gente sabe que é uma ferramenta muito importante para a gente ir atrás e buscar mais formas de aprender. Outra categoria são as dificuldades para introduzir a inclusão digital na modalidade de ensino EJA. E aí começaram os problemas. Um discente citou que a internet da escola é bloqueada para os alunos. Uma professora citou que muitos dos laboratórios nas escolas que ela leciona foram desconstruídos porque os equipamentos ficaram ultrapassados, não recebiam manutenção. Ela falou que a internet não tinha qualidade e que, em muitos casos, os professores pagavam um pacote para ter internet para eles. E apesar do Estado fornecer, não era em uma qualidade que eles esperavam. Aí eles falaram que não tinha laboratórios em nenhuma das escolas, mas que quando eles precisavam, solicitavam um laboratório da UFRN, que tem um polo na nossa cidade. E ela disse que nunca solicitou para trabalhar com as turmas de EJA. Então, a gente vê que não tem uma inclusão digital nessa modalidade na nossa cidade, por exemplo, porque muitas vezes, como eles não têm acesso, causa susto, eles estranham e têm medo do que pode vir. Quando você não tem acesso àquilo, você tem a primeira vez, é óbvio que causa esse tipo de sensação. E aí, esses são um dos muitos pontos negativos que existem, as dificuldades para introduzir a inclusão digital na modalidade de ensino. Incentivo aos professores. Eles alegaram que a Secretaria da Educação não disponibiliza formação, ou seja, nenhum dos professores entrevistados tinha formação para dar aula em EJA, muito menos uma formação em informática. E está aqui as falas que ele disse, nunca foi oferecido nenhuma formação. Depois de 10 anos, o Estado fez uma formação em relação à tecnologia e falam muito disso, que não foi disponibilizado nada, os professores não têm formação para trabalhar com isso.
a conclusão do trabalho foi que a gente teve resultados satisfatórios e algumas limitações, como dificuldade na aplicação dos questionários, porque a gente foi em turmas de pessoas alfabetizadas, mas ainda assim eles tiveram muita dificuldade de entender os questionários, e aí a gente teve que ficar explicando tudo. A gente passou por situações de ter que soletrar tudo para eles responderem os questionários, porque tinham questões abertas, e apenas 3 das 5 escolas que trabalhavam com a modalidade de ensino no município fizeram parte da pesquisa, porque as outras, quando a gente ia, não tinha aluno. Foi uma limitação para o trabalho, e para trabalhos futuros a gente indica e pretende que essa pesquisa seja replicada para compreender se a gente está lidando com a EVJA de forma que ela deve ser feita. E que, pelo que a gente pode ver, pelo menos nessa cidade, a gente não está. E é isso.